E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir na apresentação da nova Lei Geral de Concursos Públicos e aqui falarei dos princípios que regem os concursos, das fases desse processo de concurso e especificamente da sua abertura. Vejam, a Lei 14.965 de 2024 não chega a trazer um rol sistemático de princípios e objetivos sobre os concursos públicos. Porém, fazendo-se uma análise sistemática do seu texto, nós conseguimos extrair esses vários princípios e objetivos. É muito importante olhar para o artigo 2º dessa lei, porque esse artigo nos diz de maneira muito direta que os concursos devem promover a seleção isonômica de candidatos que queiram ocupar cargos ou empregos na administração pública, mediante avaliação de conhecimentos, de habilidades e ou de competências específicas. Em segundo lugar, desse artigo 2º, nós extraímos a ideia de que o concurso deve promover a eficiência no desempenho das funções públicas, ou seja, o concurso seleciona de maneira isonômica pessoas que tenham os conhecimentos, as habilidades e as competências necessárias para que nós tenhamos um Estado eficiente. Em terceiro lugar, o concurso também deve servir para que nós tenhamos recursos humanos diversos, ou seja, para que nós tenhamos pessoas com as mais diferentes características, representando efetivamente a pluralidade que marca a nação brasileira e tudo isso levando, ao Estado brasileiro essa riqueza de cultura, essa riqueza de visões, essa riqueza de ideias que nós temos no nosso território. E, por fim, é muito claro que os concursos públicos devem seguir o princípio da legalidade e a estrita vinculação àquilo que foi estabelecido no edital. Infelizmente, nós vemos ainda no Brasil situações concretas em que a administração pública lança um edital e, num segundo momento, ignora as próprias regras que ela introduziu no edital e, obviamente, isso não pode acontecer. Da mesma forma que nós temos um sistema de vinculação edital nas licitações, aqui nos concursos públicos temos que seguir a mesma lógica. O concurso também é um processo administrativo com finalidade seletiva e o edital é, entre aspas, a lei do concurso e, obviamente, tem que ser respeitada em todas as suas fases, tá certo? Bom, especificamente sobre o tema da diversidade e da discriminação, nós temos várias regras no ordenamento brasileiro. A própria Constituição fala da necessidade de reserva de vaga para deficientes, nós temos leis de cotas baseadas em critérios étnicos, entre outras medidas. Notem que a Lei Geral de Concursos de 2024 não absorve essas regras específicas sobre discriminação em concursos públicos. Na verdade, essa lei faz apenas referências a essas outras leis que tratam das medidas inclusivas em matéria de concurso público, tá certo? Então, a Lei Geral de Concursos Públicos não absorveu as normas sobre cotas, não absorveu as normas sobre reserva de vagas para deficientes, nada disso. Então, nós temos que interpretar essa lei em conjunto com as leis específicas. Agora, apesar disso, o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 14.965 veda qualquer discriminação ilegítima de candidatos. Então vejam, o que é uma discriminação ilegítima, pessoal? Bom, uma discriminação ilegítima é uma discriminação que não se enquadra em duas situações tradicionais. A primeira delas são as discriminações lógicas. São as discriminações que têm que ser feitas para que aquele candidato aprovado consiga exercer a função pública. É possível fazer um edital de concurso com uma discriminação em relação à estatura dos candidatos? É possível, desde que a estatura seja um requisito fundamental para que esse candidato, se aprovado, possa exercer as funções no cargo que ele deseja ocupar ou na vaga de emprego que ele deseja ocupar, tá certo? Então, a discriminação baseada em estatura, baseada em peso, baseada em alguma outra característica corporal, até poderia, ser aceita, desde que, como nós já vimos na jurisprudência, essa discriminação
tem uma razão lógica para o exercício da função. Então, essa é a primeira situação de discriminação legítima. A segunda situação de discriminação legítima é o que nós chamamos de discriminação inclusiva, ou de ações afirmativas em matéria de concursos públicos. Então, aqui nós estamos falando de discriminações para equiparar grupos vulneráveis aos demais candidatos que não estão numa situação de vulnerabilidade. Tá certo? Então, vejam, essas discriminações continuam sendo aceitáveis porque são legítimas. Agora, fora dessas hipóteses, nós não podemos ter qualquer tipo de discriminação, porque elas serão ilegítimas e, portanto, ilegais. Tá certo? Então, esse artigo 2º, parágrafo 4º é muito importante porque ele reforça a vedação de qualquer discriminação ilegítima de candidatos baseada em idade, baseada em questão de gênero, baseado na existência de uma deficiência, baseado em etnia, entre outros critérios que nós podemos analisar. Tá bom? Outro ponto aqui muito importante dessa lei. Essa lei claramente divide o processo de concurso público em 3 fases básicas. Nós temos, em primeiro lugar, a fase de abertura do concurso público, nós temos, em segundo lugar, a fase de planejamento do concurso público e nós temos, em terceiro lugar, a fase de execução, que é a fase em que efetivamente são aplicadas as provas e, eventualmente, faz lá uma avaliação de título e, igualmente, um curso de formação. Então, todo concurso tem prova e, adicionalmente, é possível que também o concurso envolva uma avaliação de títulos e um curso de formação. Tá certo? Então, 3 fases básicas do concurso: abertura, planejamento e execução. Vou falar agora um pouquinho sobre a autorização de abertura do concurso para fechar essa segunda aula. Vejam, o artigo 3º da Lei Geral de Concursos Públicos exige que a abertura seja formal e devidamente motivada. O legislador requer que a abertura seja acompanhada de uma série de elementos, incluindo uma análise da evolução do quadro de pessoal no último quinquênio, nos últimos 5 anos, e uma estimativa de necessidades de pessoal para os próximos 5 anos. Em segundo lugar, é exigido que a abertura do concurso aponte as quantidades de cargos ou empregos que serão providos. Em terceiro lugar, é importante que se faça a indicação da ausência de concurso anterior válido com candidatos aprovados não nomeados. Então, vejam, se existe um concurso anterior válido com candidatos aprovados que ainda não foram nomeados ou contratados, né, no caso do emprego, eu não devo abrir um novo concurso, tá certo? Porém, existe uma exceção. Pode ser que eu tenha um concurso anterior válido com candidatos aprovados não nomeados, mas que o número de candidatos seja insuficiente para a demanda da administração pública. Nesse caso excepcional, é possível fazer a abertura de novo concurso, ainda que exista um anterior válido com candidatos aprovados. Tá bom? Em quarto lugar, é preciso que o ato de abertura mostre a adequação desses provimentos desejados em face das necessidades e possibilidades da administração pública. E em quinto lugar, como já se imaginava, não é? É importantíssimo que todo concurso público venha acompanhado de uma estimativa de impacto orçamentário financeiro, adequando-se às normas da lei de responsabilidade fiscal. Então, a abertura é um momento muito importante do concurso. A abertura é sempre realizada por uma autorização formal e amplamente motivada com esses elementos que a lei aponta. Na próxima aula, continuarei falando dos concursos públicos, mas para tratar do planejamento e da fase de execução. Até lá!